Ontem eu dizia para vocês que caso vencesse o Cuiabá, o Internacional dependeria apenas de dois resultados paralelos bem plausíveis para chegar não apenas ao G6, mas sim ao G5, o que facilitaria bastante nesta reta final o Inter lograr seu objetivo que ainda resta neste Brasileirão, que é a vaga direta para a Copa Libertadores da América. Pois bem, estes resultados paralelos aconteceram. O Fortaleza foi goleado em casa para o Ceará, 4-0 para o Ceará, e o Corinthians tomou o gol no último lance do jogo, praticamente, contra o Flamengo e acabou perdendo. Porém, faltava combinar com o Internacional, que fora de casa vencendo um tremendo fracasso, e ontem não foi diferente. O Internacional, diante do Cuiabá, fez uma das piores partidas do ano, foi sofrível, parecia que estava jogando fora de casa contra o Bayern de Munique, tamanha a covardia da equipe dentro de campo. Com o Edenilson de volta, após não ter jogado pela seleção brasileira, Aguirre decidiu colocá-lo apenas no segundo tempo e a decisão do uruguaio se comprovou um verdadeiro fracasso, uma vez que no primeiro tempo o Inter não viu a cor da bola e a dupla de volantes formada por Dourado e Johnny sequer conseguiu fazer a bola chegar nos jogadores que estavam do meio para frente, dentre eles Patrick, Palácios, Yuri Alberto e o próprio Caio Vidal, que jogando na função de Edenilson não conseguiu ajudar o meio de campo e muito menos conseguiu ser uma opção aguda pela ponta direita de ataque. Esse desempenho pífio diante do Cuiabá, que desperdiçou mais uma vez uma chance do Internacional ingressar não apenas no G6, mas dessa vez até no G5, virou o tema da coletiva do técnico Diego Aguirre no que tange a existirem dois internacionais. O Inter que joga no Beira-Rio e o Internacional que joga fora do Beira-Rio. O técnico Aguirre falou sobre isso e eu também tecerei meus comentários a respeito do tema, mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Faço convite para que tu te inscrevas no canal, ative o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo por aqui, já deixa teu like no vídeo e a tua interatividade sobre o que tu acha dessa dicotomia Inter que joga em casa e Inter que joga fora de casa. Vamos para o que interessa, vamos tratar dessa derrota do Inter 1-0 para o Cuiabá ontem, gol de pênalti cometido pelo Johnny e convertido pela equipe do Cuiabá, que acabou vencendo. O Internacional enfrentava um Cuiabá de Paulão e Wendel. Um Cuiabá modestíssimo e que dentro de seus domínios faz uma das piores campanhas da competição. Salvo engano, se não a penúltima, a antepenúltima pior campanha, ou era até ontem pelo menos, dentro de casa deste campeonato brasileiro. Porém, essa péssima campanha do Cuiabá dentro de casa não fez com que o Internacional tentasse se impor fora de casa. Mais uma vez, vemos um time que basicamente se fechou e tentou explorar contra-ataques que não aconteceram. Diego Aguirre, ao chegar no Internacional, tinha como uma de suas principais missões, e isso ele fala a cada vitória dentro do Beira-Rio, era fazer com que o Inter voltasse a se impor dentro de casa. E lá se vão 11 jogos de invencibilidade no Beira-Rio, com apenas 3 empates, e os restantes 8 jogos com vitórias dentro de seus domínios. O Colorado, então, muito bem, fazendo desde lá uma das melhores, se não a melhor campanha dentro de seus domínios. Porém, fora de casa, Aguirre degringolou a equipe do Internacional nas últimas 6 partidas, portanto, dos últimos 18 pontos disputados longe do Beira-Rio, o Internacional somou risíveis 1 ponto. 1 ponto de 18 nos últimos 6 jogos longe de casa. Ontem o Internacional tinha uma grande chance para começar a reverter essa situação, mas não foi assim. O Inter foi amplamente dominado por um Cuiabá e só não sofreu antes o seu gol de derrota, porque o Cuiabá é limitadíssimo e pouca criatividade tinha no meio de campo. Porém, conseguiu controlar as ações, não deixou o Inter passar do meio de campo praticamente nenhuma vez no primeiro tempo inteiro e assim mereceu esta vitória. O Internacional que teve na figura dos seus dois volantes é uma situação completamente problemática. Rodrigo Dourado e Johnny, que jogou na vaga do Lindoso,
não conseguiam acertar passes de 5 metros, não conseguiam marcar, não conseguiam sair jogando. Uma partida horrenda deles. Saravia, mais uma vez, extremamente abaixo. Paulo Victor também não conseguiu jogar. Os zagueiros, dentro do possível, conseguiram segurar a onda, principalmente o mercado. O Bruno Mendes também deu algumas rateadas. O Lomba não teve culpa nenhuma da situação de derrota do Internacional. O Patrick, mais adiantado, pouca coisa conseguiu fazer, tinha muito pouca companhia. O Palácios também, quando tentava compor alguma jogada, ele ficava segurando porque não tinha para quem passar. O Caio Vidal pegava a bola, não sabia o que fazer com ela. E o Alberto também mal viu a bola ao longo dos 90 minutos, não teve uma bola redondinha para ele conseguir finalizar para o gol. O Internacional foi um desastre. No segundo tempo, o ingresso do Edenilson deu uma melhorada no time, mas nada de excepcional. O Cuiabá continuou sendo melhor no jogo e com justiça chegou a seu gol. Eu tenho as minhas dúvidas se foi pênalti do Johnny, porque ao meu ver nas imagens, nos ângulos que eu vi, o Johnny ele estava com o braço junto ao corpo, e a impressão que eu tenho é que se a bola não bate no cotovelo do volante colorado, ela bateria no tronco dele, o que faz com que a única maneira de ele não encostar com a mão, com o braço naquela bola, seria se ele não tivesse o braço. Isso me parece não ser o caso de pênalti. Porém, o VAR não chamou a arbitragem, foi assinado o pênalti, e aí o Internacional acabou sofrendo o gol da derrota. Após sofrer seu gol, o Aguirre aí sim desfez essa retranca que ele havia armado, colocando o Matheus Cadorini. O Internacional tentou exercer uma pressão, mas sem nenhum traquejo, sem nenhuma inspiração para conseguir criar chances. A melhor delas foi desperdiçada pelo Patrick, que caiu no pé direito do jogador canhoto, e ele finalizou muito mal, assim como já havia perdido um gol semelhantíssimo diante do Atlético Paranaense, finalizando com a perna ruim, com a perna direita também para fora. Dessa vez, o Internacional não conseguiu buscar o seu gol, e enfim, acabou sendo derrotado e desperdiçou a chance de ingressar ao G5. Diego Aguirre foi questionado após o jogo sobre essa dicotomia do Internacional ter uma equipe que vai bem e vence praticamente todas as partidas dentro de casa, que está invicta a 11 partidas no Beira-Rio, mas fora de casa não vence ninguém, não vence nenhum dos piores mandantes, como foi ontem diante do Cuiabá. Então ele teve que dar explicações, porém ele não soube o que dizer. A Aguirre simplesmente disse que não gostou do jogo, que não gostou que o Inter ficou atrás o tempo inteiro, que não entende porque o time tem uma intensidade completamente diferente dentro de casa em relação a fora de casa, em termos de competitividade, em termos de tentar vencer. Ele simplesmente falou que não sabe o porquê isso está acontecendo. Basicamente tirou dele da reta, querendo dar a entender que o Internacional é treinado para jogar da mesma maneira fora e dentro de casa, mas que se não acontece isso é porque os jogadores estão jogando com menos vontade ou com menos intensidade quando não tem a torcida colorada empurrando. Porém, eu tenho uma visão um pouco diferente da visão do técnico Diego Aguirre. Eu penso sim que naquele momento em que ele colocou uma dupla de volantes, Dourado e Rodrigo Lindoso, contra o Flamengo no Maracanã, um Flamengo que vinha goleando todo mundo, aí para mim fazia sentido. Você está enfrentando a melhor equipe do país, fora de casa, ela que está num grande momento, você fecha o seu meio de campo, a sua defesa, e tenta explorar contra-ataques, porque aquela equipe é superior à sua, e se você jogar de igual para igual, aberto, você corre um risco enorme de tomar uma goleada. Porém, uma coisa é você fazer isso contra o Flamengo, outra coisa é você fazer isso contra adversários completamente diferentes, adversários de um nível muito mais baixo, não apenas do que o Flamengo, mas também, sobretudo, abaixo do nível do Internacional. Você joga recuado, você joga com um esquema mais defensivo, buscando contra-ataques contra equipes que também não vão se expor da maneira que o Flamengo se expunha. Não vão botar todo mundo no campo de ataque. São times que não deixam esse espaço tão grande para o contra-ataque, acabam sendo menos ofensivos também, mas eles acabam também inibindo esse esquema reativo do Internacional. E é por isso que as coisas não dão certo longe do Beira-Rio. Veja bem, o Internacional tem um esquema reativo, mas é um time que só consegue vencer dentro de casa quando precisa, ainda que por alguns momentos, não pelo jogo inteiro, pelo menos até abrir o placar, porque depois o Inter se fecha, o Inter precisa ser propositivo de alguma maneira. E quando precisa ser propositivo, acaba conseguindo fazer seus gols, no mais das vezes, dentro de casa, e aí depois espera o adversário para tentar matar no contra-ataque, ou então espera tomar um empate para buscar fazer mais um, como muitas vezes a gente viu.
mas quando precisa propor, o Inter consegue fazer seu gol. Agora, quando precisa ser reativo fora de casa, não consegue. Por quê? Justamente porque nem todo mundo se expõe a essa maneira que o Internacional conseguiu encontrar diante de um Flamengo que jogava tudo para frente. Portanto, o Internacional, quando quer ser mais ofensivo fora de casa, na figura de seu técnico, não basta apenas colocar a culpa nos atletas, tem que fazer um esquema, uma escalação que contemple características de jogo, características de um jogo mais ofensivo, de um jogo de ataque. Sem, é claro, descuidar da defesa, mas tu não precisa ter dois volantões para não ser um time exposto defensivamente. Isso aí é papel do técnico e isso o Diego Aguirre não está conseguindo fazer. Está muito bem dentro do Beira-Rio, porém fora de casa tem sido um verdadeiro fracasso, o que faz com que, no todo, o desempenho do Inter, em termos de pontuação, esteja sendo apenas mediano e esteja impossibilitando a equipe de chegar no G5. Chegou até aqui no vídeo, eu peço novamente que você deixe seu like, deixe a tua interatividade, teu comentário, o que tu acha dessa situação do Internacional não vencer fora de casa. Também já te inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Estou deixando aqui uma sugestão de conteúdo para você assistir do canal e meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado.